Boa noite, gente, boa noite, povo. Boa noite, galera, boa noite. Bom, nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor, para nós louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos a sua palavra, crendo que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e pode fazer muito mais através das nossas vidas. Esse vídeo apresenta os missionários da nossa igreja, todos os missionários dos quais nós somos parceiros, projetos em que nós temos investido como Igreja Presbiteriana de Brasília. Então, eu queria ler um texto e, aproveitando esse texto, adorar o nosso Deus por aquilo que Ele faz, por nós estarmos reunidos aqui no nome dEle e também interceder pelos nossos missionários que estão espalhados por todo o mundo, como vocês acompanharam no vídeo, por todo o mundo. Nosso texto, abra sua Bíblia, no livro de Salmos, o Salmo de número 96, Salmo 96. Salmo de número 96. O tema da nossa conferência é Além das Quatro Paredes. Então, nosso objetivo é pensar onde nós devemos estar, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão. Então nós precisamos ultrapassar as paredes deste lugar e o mundo precisa conhecer Deus através de nós. E tudo aquilo que fazemos, absolutamente tudo aquilo que fazemos, deve dar glória, honra e louvor ao nosso Deus. É assim que nós cremos. E olha o que o Salmo 96 nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Vamos ler todos juntos o verso de número 3, todos juntos? 1, 2, 3, valendo. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O texto continua, mas o grande destaque do Salmo 96 é que ele apresenta para nós vários imperativos: cantai, bendizei, proclamai, anunciai. Nós precisamos viver para anunciar a glória do Senhor, em qualquer coisa que façamos, onde quer que estejamos, aqui ou fora daqui, anunciando, proclamando, bendizendo, cantando ao Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor, o nosso Deus, existe, Ele é real, Ele está vivo e Ele pode transformar vidas. Façamos então essa nossa primeira oração. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por podermos nos reunir no teu nome. Nós somos teus filhos, chamados pelo Senhor, conquistados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Deus, recai sobre nós essa grande missão. Precisamos viver esse evangelho que nos alcançou, precisamos anunciar essa glória que nos alcançou. Ó Deus, ajuda-nos a viver as verdades do teu reino, ó Pai, a proclamar as virtudes do Senhor, a anunciar entre as nações a sua glória, ó Deus. Meu Deus, teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tantos missionários espalhados por todo o mundo, ó Deus, que tem o nosso sustento, a nossa participação no ministério, tem a nossa cobertura espiritual, a nossa parceria. Alcança a todos, ó Deus, para a glória do teu nome. Aqueles que têm passado dificuldades, ó Deus, têm estado em lugares de perseguição, aqueles que têm sofrido, ó Deus, pela distância da família, aqueles que têm visto, ó Pai, ser diminuído o seu sustento por tanta volatilidade do dólar, ó Pai. Eu peço que o Senhor alcance, que o Senhor sustente, levante novos parceiros, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, console os corações que estão aflitos, e assim, ó Deus, os nossos irmãos, espalhados em tantas partes do mundo, e também aqui em tantos lugares do Brasil, sejam sustentados pelo Senhor. Pai, nós nos rendemos aos teus pés, nós nos rendemos ante a tua glória e majestade, e clamamos ao Senhor, apesar de nós, ó Deus, vem neste lugar e enche as nossas vidas da tua graça. Nós precisamos de ti, Senhor.
perdoa-nos os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros, e enche-nos com mais, mais e mais de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos colocar de pé, queridos, vamos louvar ao nosso Deus, vamos bendizer o nome do Senhor, com alegria, com júbilo, façamos uma festa ao nosso Deus, o rochedo da nossa salvação. Boa noite, queridos, todos felizes, todos alegres, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Eu estava pensando a caminho daqui da igreja, como tem sido complicado essa semana, essa questão da greve, dos postos e tudo mais, e pensando o quão Deus é cuidadoso e misericordioso com cada um de nós, porque mesmo nas adversidades, nos momentos, Deus tem provido e tem trazido meios para cada um de nós estar aqui, nessa noite, louvando, engrandecendo o nosso Deus, amém? Então nada é impossível para o nosso Deus, amém? Eu quero que você pense, reflita bastante sobre isso nessa noite, nada é impossível, nada. Eu não sei o que você está passando, não sei qual problema você tem enfrentado, mas nada é impossível, o Senhor Ele sempre tem o melhor para você, o melhor para cada um de nós. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creia! Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti. Creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Amém. Queremos mais do Senhor nessa noite, amém? Vamos cantar uma música que impactou bastante cada um de nós no acampamento. Ela fala um pouco sobre isso, do Senhor, da ação do Senhor nas nossas vidas.
quem seria eu? Eu vou descansar na salvação. Toma tudo que há em mim, Deus, pois tudo que eu quero aqui é mais de ti, encher de ti meu viver, pra que eu viva pra poder mostrar tua luz pra todo mundo ver. Deus, é em ti que eu livre sou, é em ti que eu tenho a luz e tudo que eu sou clamará por ti. Deus, faz-me transparente, que em mim se veja o Pai, e toda a terra dê somente glória a ti. E eu vou descansar na salvação. Toma tudo que há em mim, Deus, pois tudo que eu quero aqui é mais de ti, e encher de ti meu viver, pra que eu viva pra poder mostrar tua luz pra todo mundo ver. Deus, é em ti que eu livre sou, é em ti que eu tenho a luz e tudo que eu sou clamará por ti. Eu vou descansar. Descanse. Eu vou descansar na salvação. Toma tudo que há em mim, Deus, pois tudo que eu quero aqui é mais de ti, encher de ti meu viver, pra que eu viva pra poder mostrar tua luz pra todo mundo ver. Deus, é em ti que eu livre sou, é em ti que eu tenho a luz e tudo que eu sou clamará por ti. Amém. Nele nós descansamos porque Ele nos deu salvação eterna. Isso foi comprado com o sangue de Jesus, o sangue precioso, o sangue que garante a nossa esperança, garante a nossa vida eterna. Muitas vezes em tempos difíceis, nós olhamos assim como Pedro, nós precisamos mais atenção para a tempestade que está ao redor, para o vento que sopra, e quando Cristo está na nossa frente caminhando sobre as águas, muitas vezes nós caímos assim como Pedro caiu. A música que nós vamos cantar agora fala um pouco desse momento que muitas vezes nós perdemos a fé. E ao mesmo tempo é um pedido, né, para Deus vir nos socorrer, nos enchendo, nos transformando, nos alinhando novamente. Vamos cantar essa música como oração de quem quer uma fé alinhada, uma fé viva, que não estremece diante das crises, das greves, seja lá o que for, diante da corrupção, diante de nada, porque Ele é o nosso Deus. E a nossa terra não é aqui. Ele garantiu para nós, na cruz, uma vida eterna, um reino eterno. Voz me chama sobre as águas.
nossa falta de fé. E pedimos pela tua graça que nos enche. Nos enche da tua esperança, Pai. Do desejo pelo reino. Desejo pela revelação dos filhos de Deus na volta do teu filho. Nos enche dessa tua graça hoje, Pai. Abençoe essa conferência, Senhor. Abençoe todas as pregações. Sensibilize nosso coração hoje, Pai, para enxergarmos a Ti, Pai, e a esperança que o Senhor nos traz, e que é a mesma que nos capacita a levar esse Evangelho além das quatro paredes. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Queria chamar o PJ aqui para frente para a gente ter um momento de reflexão sobre o jovem padrão de Deus, entendendo que todos nós somos juniores. Em 1 Timóteo 4,12 está escrito: Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Refletindo sobre esse versículo, decidimos não seguir as modinhas do mundo. Como juniores, e ainda muito jovens, queremos ser um modelo para outros juniores que estão em nossas escolas, na família, na vizinhança, etc. Às vezes nos acham imaturos ou infantis demais para sermos esse modelo. Mas cremos que, olhando para vários personagens bíblicos, podemos chegar nesse padrão a ser seguido. Neste ano, estamos estudando no discipulado da UPJ alguns desses personagens que muito nos inspiram. Natália, eu gostaria muito de um dia conversar com esses irmãos em Cristo que venceram os obstáculos que da sua época, as pressões do mundo, as tentações. Puxa, imagine que alegria seria estar com Paulo, Noé, Barnabé, Esther, Mordecai, Maria e tantos outros. Eu também creio que um dia poderemos conversar com todos esses irmãos da Bíblia. Quando chegarmos no céu, será um grande encontro. E você, já pensou o que diria para eles? Que tal todos nós fazemos um pequeno treinamento? Enquanto lemos essa reflexão, vamos imaginar esses personagens bíblicos vindo até nós. Legal, vamos legal. Vamos, bora. Vai. Ok, continuando a nossa reflexão, nós juniores queremos ser padrão na palavra. Ser um padrão na palavra significa ser um modelo na maneira de falar, de se relacionar com as pessoas, sendo amável, tendo vocabulário adequado, digno de ser reconhecido como testemunha de Cristo. A nossa maneira de falar denuncia quem somos. Deste modo, o jovem padrão na palavra é aquele que tem linguajar diferente do mundo. O apóstolo Paulo foi um exemplo de padrão na palavra. Paulo anunciou as boas notícias aos atenienses, no capítulo 17 do livro de Atos.
Ele percebeu uma grande oportunidade de anunciar o evangelho quando viu que os atenienses tinham um altar ao Deus desconhecido. Ele fez um lindo discurso apresentado, Deus como autor do universo, apontando para a única solução ao pecador, que é Jesus. Sua linguagem não foi de raiva, medo ou acusação, mas sim de sabedoria, mostrando a verdadeira paz para a alma humana. Puxa, estou emocionado só de imaginar estar com Paulo. Eu iria fazer tanta pergunta para ele. Nós, juniores, queremos também ser padrão no procedimento. Explica melhor, Ana Bia, o que é ser padrão no procedimento? Procedimento significa o comportamento do cristão na família, na sociedade, ou seja, seu posicionamento diante do seu próximo e diante de Deus. Sabe um personagem bíblico que foi padrão no procedimento? Noé. Isso mesmo, Noé foi o modelo para os cristãos na sua conduta e comportamento. No tempo de Noé, a sociedade estava corrompida. Noé não seguiu o mau comportamento dos homens de sua época. Pelo contrário, ele foi homem bom, considerado justo e reto diante de Deus. Ele não cedeu às pressões do mundo, obedeceu e confiou no Senhor, trabalhando na construção da arca por cerca de 100 anos. Caramba, realmente Noé foi uma pessoa padrão, nota 10. Puxa, eu quero ser como ele, igualzinho a ele. Nós, juniores, também queremos ser padrão no amor. Esse é óbvio, não é? Todo cristão deve ter amor no coração. É verdade, mas há muito mais do que precisamos saber sobre esse amor. Ser padrão no amor significa uma maneira ou um modo de vida pelo qual o cristão deve viver. Não só passar rapidinho. Como está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 1 a 13. O amor é um caminho sobre modo excelente. Logo, o amor é abstrato, mas é prático. O verdadeiro amor cristão é aquele que é traduzido através de palavras e ações concretas para com o próximo. Tô entendendo. Tem que chegar junto, né? Você não quer dizer que a gente precisa ajudar o outro irmão, tipo Barnabé? Isso mesmo, então. Barnabé foi um homem padrão do amor, quando se disponibilizou para ajudar os irmãos de Antioquia. A Bíblia diz que ele foi um homem bom, cheio de Espírito Santo e fé. E muitas pessoas foram acrescentadas a ele, como está escrito em Atos 11, 24. Barnabé também teve uma influência positiva entre os cristãos primitivos e serve como excelente exemplo para qualquer um que deseja servir ao Senhor e aos outros. Eu desejo ter um coração generoso como o de Barnabé. E, desse modo, também influenciar a minha geração. Nós, juniores, queremos ser padrão na fé. Esse padrão eu acho que é o mais difícil nos dias de hoje. A gente vê as notícias e só tem más notícias na televisão. Dá um desânimo. Devemos ter plena confiança em Deus, sabendo que Ele governa todas as coisas e que Ele cuida de nós, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nossa, sim, lembrei-me de um dos personagens bíblicos que foi padrão na fé, Esther e Mordecai. Muito bem lembrado. No tempo de Esther, as notícias não eram boas. Esther era órfã e havia sido criada como filha por seu primo mais velho, Mordecai. A situação do povo judeu era muito ruim, e apesar de tudo isso, Esther ouviu os conselhos de seu primo e aguardou as ordens de Deus pacientemente. Mesmo sem entender os desígnios de Deus, ela teve fé no Senhor e confiou nele. Tornou-se a rainha da Pérsia, mesmo sem almejar essa posição. Deste modo, ela salvou o seu próprio extermínio. Mordecai não se curvou em adoração a Amã, mesmo sabendo que corria risco de vida. Ajudou Esther em oração e jejum. Ele fez o que achava que era certo quando impediu o assassinato do rei Assuero. Mordecai foi muito amado pelo seu povo. Esther e Mordecai foram padrões de fé numa época muito difícil e continuaram inspirando jovens cristãos até hoje. Caramba, que coragem! Apesar de todas as dificuldades que estão acontecendo no mundo, eu quero ser esse padrão de fé. Devemos entregar tudo nas mãos de Deus,
na certeza de que Ele dirige a história de maneira soberana. Eu quero confiar em Deus e ter fé nele. Eu também. E como será o padrão na pureza? Deus deseja que todo junior seja puro na sua mente, no seu coração e no seu corpo. Nossas intenções devem ser puras. Devemos evitar qualquer tipo de vício. Deus chama o jovem cristão a uma vida de santidade. O jovem cristão é fortemente tentado na sua vida. A Bíblia conta a história de vários jovens que foram separados por Deus e tiveram uma vida pura. Ser santo significa isso, ser separado das coisas que desagradam a Deus. Quero destacar uma jovem que foi agraciada por Deus por se manter pura. Essa jovem foi Maria. Caramba, verdade. Deus escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador. Uau, nossa, que privilégio, que privilégio. Maria foi um exemplo de pureza. Ela chamou a atenção de Deus com seu comportamento e com sua fidelidade. Ela não se desesperou com a notícia de que seria mãe de Cristo, sem estar casada com José. Ela não se importou com o que a sociedade poderia dizer dela, mas prontamente disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Em sua época, a mulher que engravidasse fora do casamento poderia ser apedrejada. Maria confiou em Deus. Ela foi um exemplo de padrão na pureza. É isso aí, gente. Ser um padrão de vida, principalmente em nossos dias atuais, é um grande e tremendo desafio. Mas a Bíblia nos ensina que é possível. Devemos depender e buscar na graça de Cristo a força que tanto precisamos para isso. Cristo já venceu por nós e, portanto, nós já somos mais do que vencedores. Nós, juniores, queremos ser jovens no padrão de Deus. Jovens no padrão de Deus. Obrigado, Theo. Valeu, galera da UPJ, vocês são 10. Parabéns, Deus abençoe todos vocês. Obrigado, muito bom. Gente, está conosco aqui o pastor Igor Adrian, a Silvana, sua esposa, está ali atrás. Fica em pé aí, Silvana, por favor. Ali está a Silvana. Gente, o pastor Igor vai se apresentar um pouco melhor. E vai estar ministrando a palavra de Deus a nós hoje, amanhã e nos nossos cultos de domingo. Então, vai ser um tempo de grande crescimento diante de Deus e que Deus te use tremendamente. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor trouxe o Igor, a Silvana, guardados pelo Senhor, protegidos pela tua boa mão. Usa-o, ó Deus, com poder e graça nesses dias, abençoando os nossos corações. Seja instrumento nas tuas mãos, seja boca do Senhor, palavra profética do Senhor sobre nós, seja instrumento vivo, ó Deus, do Senhor para as nossas vidas, como igreja, como crentes, como irmãos, como juventude da Igreja de Brasília, ó Pai. Seja assim sobre o teu servo, sobre o teu filho, o pastor Igor, ó Deus, seja guardado por ti. Usa-o em Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bem, então eu sou o pastor Igor, casado com a Silvana, e nós viemos a gente trabalha hoje numa organização que chama MAIS, Missão em Apoio à Igreja Sofredora. E o que a MAIS faz? Apoia a Igreja Sofredora. E quem é essa tal dessa Igreja Sofredora? Eu vou falar mais depois sobre a MAIS, explicar isso melhor, mas quem é a Igreja Sofredora? São nossos irmãos cristãos que sofrem perseguição, que sofrem simplesmente pelo fato de eles serem cristãos. E aí, às vezes, as pessoas que são cristãos e que moram em países onde o cristão não é aceito, onde eles não são bem-vindos, eles precisam fugir do país deles. E um dos trabalhos que a MAIS faz é ajudar essas pessoas a irem para um local seguro, a reconstruírem suas vidas, e em alguns casos acontece que essas pessoas vêm para o Brasil
e a gente ajuda elas aqui no Brasil e junto com as igrejas brasileiras a reconstruir a vida deles. E é com muito, assim, super feliz que eu fiquei de chegar aqui hoje e encontrar dois queridos que a gente pôde ajudar e que a gente tem ajudado, que é o Magdi e a Mariana. Pode ficar de pé aí, ô vermelhinho. Ficou com vergonha? Magdi e Mariana, pode contar a história de vocês, rapidinho? Resumidamente assim? Pode sentar, não precisa ficar em pé. Né? Tá grávida e tal. Magdi e Mariana vieram do Egito. E eles passaram por um problema de perseguição no Egito. E eles não podiam continuar morando lá, porque eles podiam ser mortos. Não é que alguém ia falar, vocês são bobo, vocês são chatos, vocês são feios, porque vocês são crentes. Não, eles iam procurar eles e matar os dois. Aí o que a Mais conseguiu fazer? Conseguiu entrar em contato, conseguiu com os pastores, com as pessoas que cuidavam deles e tal, e a gente conseguiu trazer eles para o Brasil, e eles estão aí, bonitinhos, construindo a vida deles, Jesus cuidando, o pessoal da outra igreja que está cuidando deles também, glória a Deus, e é isso que a Mais faz, mas depois eu vou falar um pouco melhor sobre a Mais e tal. E eu hoje, dentro da Mais, eu cuido justamente desse projeto, que é o projeto de acolhimento a refugiados. Né? Então, eu sou o coordenador dessa equipe que trabalha com acolhimento a refugiados. A Silvana, minha esposa, você pode chamar ela de Sil, tá? Se chamar ela de Silvana, vai achar que você está brigando com ela. Pode chamar só de Sil. A Sil, ela é coordenadora, ela cuida do setor de parceiros, que são as pessoas que querem contribuir, que querem ajudar. Então, ela cuida desse relacionamento com as pessoas e com as igrejas que têm ajudado a gente a viver e a sobreviver como organização. A gente não tem parceria com o governo não dá dinheiro para a gente não tem parceria com empresas, nenhuma empresa dá dinheiro para a gente. Quem sustenta a Mais, a organização Mais hoje, é igrejas que acreditam no nosso trabalho e pessoas que acreditam no nosso trabalho e todo mês mandam algum valor, e é isso que ajuda a gente a cuidar da organização e manter esses projetos que a gente está trabalhando aí. Depois eu vou falar mais da Mais, tem mais projetos, tem escola de missões, tem congressos, tem um monte de coisa que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso aí. Mas aí, eu fui convidado, tiraram a imagem aqui, fui convidado para um evento que chama Além das Quatro Paredes. É um tema super missionário, que é o quê? A gente sair das quatro paredes, ir para fora, e eu fiquei pensando, eu fiquei orando, e conversando com Deus, e o que a gente vai fazer, o que eu vou falar lá, eu não conheço o povo, primeira vez que eu vou estar nessa igreja, o que eu falo com eles? E aí Deus colocou uma palavra no meu coração para hoje, que tem a ver com missão, mas tem mais a ver, primeiro, com nós, comigo, com você, com cada um de nós aqui, do que exatamente sobre a missão lá fora. Porque pensa comigo, não adianta eu querer fazer algo lá fora, se tem coisas mal resolvidas aqui dentro. Faz sentido? Não faz sentido? Não adianta eu querer, por exemplo, participar de uma corrida de Fórmula 1, se o veículo que eu tenho é uma bicicleta. Eu vou ter que fazer umas modificações na bicicleta, não vou? Vou ter que alterar o chassi dela, colocar um motor melhor, umas engrenagens. Não vai dar, não dá nem para o cheiro a bicicleta, tadinha. Mas deixou de ser uma bicicleta? Deixou, mas começou com a bicicleta, né? Depois a gente foi melhorando, fazendo os upgrades. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês. Se você quiser já deixar sua Bíblia aberta, aí a gente vai ler Romanos 12. Ó, texto que vocês estão cansados de saber, de ver de cor. Mas vamos ver o que Deus vai falar e o que Deus tem para a gente aqui hoje. E eu quero que você pense comigo. Deus te deu cabeça, cérebro para você pensar, tá? Então pensa comigo aqui. Uma das coisas que a gente tem vivido muito nos nossos dias aqui atuais chama relativismo. E o relativismo ele vem como herança da pós-modernidade, que é essa era que nós estamos vivendo. O que é o relativismo? Eu olho para essa caixa de som aqui no chão, esse retorno, e dependendo do meu momento de vida, do que eu estou passando, ela é uma caixa de som, mas dependendo do que eu estou vivendo, se eu entro aqui no escuro e tropeço nela, ela é um obstáculo, uma coisa idiota que foi colocada aqui. Então, dependendo do que a gente está vivendo, a gente muda o que as coisas são. E é engraçado que se você entra na internet da vida, se você conversa com as pessoas, você começa a perceber como que esse relativismo tem feito com que as pessoas se tornem contraditórias. Ela fala uma coisa num dia e fala outra completamente diferente da outra, do outro dia, mas ela acha que ela está falando a mesma coisa. E não é. É porque ela não consegue perceber
que ela não tem mais um padrão. Cadê o PJ? O PJ foi, ó, foi top o negócio aqui, ó, padrão. A gente não tem mais um padrão, porque tudo se tornou relativo. Não, isso aí não é bem assim, porque veja bem, nesse ângulo, nesse momento que eu estou vivendo, isso pode ser visto de uma forma assim, sabe, diferente. Eu amo o Twitter. Tem muita gente que já esqueceu o Twitter, abandonou a rede social Twitter. Eu acho o Twitter muito bom, porque tudo acontece primeiro no Twitter. Todas as novidades aparecem lá, aí depois aparecem nos outros meios de comunicação. Assim. E aí é muito engraçado, porque o Twitter é rapidinho, você tem que escrever uma frase rápida, e aí tem dia que alguém escreve assim: ai, por que as pessoas ficam me julgando? Estou cansado de tantos preconceitos. Aí no outro dia a mesma pessoa escreve assim: de onde veio essa pessoa, não sei o quê, fedorenta, tal, e coloca um título pejorativo lá. Falei, oi? Você falou um dia que é contra preconceito, mas no outro você foi preconceituosa? Aí no dia a pessoa escreve: ai, mais amor, por favor, tudo que eu vejo quando saio de casa é ódio, 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 ódio. Aí no outro dia ela escreve: para mim, esse fulano de tal que morra, que seja não sei o quê, que ele seja arrastado pela rua. Falei, oi? É relativo, é o que eu estou sentindo no momento que define o meu discurso. E aí ela fala uma coisa num dia e fala outra completamente contrária no outro. Relativismo. E se a gente não se tocar, se a gente não cuidar, a gente começa a relativizar o Evangelho. E o Evangelho não dá para relativizar. Jesus, desde a época que Jesus apareceu, desde a época que Jesus começou a fazer os ensinamentos dele, Jesus era um cara contra a cultura. O que é contra a cultura? Está todo mundo andando numa direção, a cultura, tudo está acontecendo em uma direção, e Jesus estava ensinando todo mundo a andar na direção contrária. Ué, mas para onde é que vocês estão indo? A gente está indo para lá. Não, mas para lá não é legal. Não, mas é para lá que a gente tem que ir. Lá que é a massa. Não, mas está todo mundo indo para lá. Eu falei, beleza, eu não sou todo mundo. Jesus mandou eu ir para lá, eu vou continuar andando para lá. É para lá que eu tenho que ir. E aí, eu vou usar uma palavra que algumas pessoas podem achar meio assim, nossa, que palavra. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai sendo adestrado, sabe, igual cachorro, gato, bicho, a gente vai sendo adestrado sem perceber a fazer as coisas que todo mundo está fazendo, achar que tudo igual todo mundo está achando, e pensar igual todo mundo acha, sem usar a cabeça que Deus deu para a gente para usar, para pensar, para refletir, para olhar as coisas que estão acontecendo e falar, isso não é bom para mim, eu não quero. De você ser padrão de pureza, de palavra, de várias coisas que foi apresentado aqui. Eu nem precisava pregar mais, os meninos já falaram tudo. É que Deus é bom, já começou, já fez a preparação aqui para nós. E aí, quando eu vejo esses discursos, essas pessoas vivendo essas coisas, essas contradições, a impressão que eu tenho... Cadê? Não sobrou nenhum menino com aquela roupa mais, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas têm vivido hoje em dia uma grande festa fantasia. Elas, na hora que elas vão escrever as coisas na internet, na hora que elas vão sair de casa, elas se vestem de uma roupa que não são elas de verdade. E elas se apresentam para o mundo e para as pessoas vestidas com uma fantasia. E a gente, se não prestar atenção, a gente vai sendo adestrado a toda vez que vai sair de casa, vestir uma fantasia e sair de casa sendo alguém que a gente não é de verdade. Estou falando algo muito doido aqui? Estou viajando na maionese, na batatinha? Estou não, né? Faz sentido o que eu estou falando? Muito bem. E aí eu pergunto para você, te faço uma pergunta agora. Por que que muitas vezes a gente se veste com essas fantasias? Por que que muitas vezes a gente não se apresenta como a gente realmente é? Porque a gente tem medo de não ser aceito. Ai, mas se as pessoas verem quem eu sou, assim, do jeito que eu sou, elas não vão gostar de mim. Às vezes é porque a gente quer conquistar alguém. Aí a gente, assim, dá uma melhorada, né, no produto, na pessoa, assim, na apresentação, para ver se melhora as chances, né?
Aí a gente veste uma fantasia de alguma coisa que a gente não é. Por que que a gente se veste? Porque às vezes a gente quer alguma coisa. A gente quer conquistar alguma coisa. Então a gente se veste com uma fantasia e se apresenta como se a gente fosse algo que a gente não é. E aí você pode estar se pensando assim, nossa, velho, não consegui entender onde que esse cara quer chegar ainda, com essa festa fantasia e com além das quatro paredes. Não consegui ainda chegar. O lance é que, se a gente não entender quem a gente é, sem fantasia, dentro das quatro paredes, a gente não vai conseguir fazer grandes coisas com fantasia fora das quatro paredes. Sabe por quê? Tenho certeza que vocês já viram isso. Ou se você já não foi esse personagem do qual eu irei falar. Sabe aquela criança que veste a fantasia do super-homem? Aí ele veste a fantasia, chega para a mãe e faz... para a mãe tirar uma foto. Ou uma menina que veste a fantasia da Mulher Maravilha, não sei que heróis existem mais atualmente que tem fantasia para vestir. Quem? De mulher. Mulher Maravilha, quem mais? Quem? Não sei. Não sei também, tem não sei. Quem? Ladybug. A Barbie. Tá bom, isso, a veste de Barbie. Sabe quando veste a fantasia? Aí faz a foto, ou então fica... Né? Aí, pensa comigo. Às vezes acontece isso. A criança veste a fantasia. Vamos usar do super-homem, que é mais tranquilo, para dar o exemplo aqui. Aí o menino veste, vou atrapalhar aqui a decoração. Veste a fantasia do super-homem, aí ele sobe no armário e... O que vai acontecer? Não precisam ser tão drásticos, né? Vai cair, vai machucar o joelho, o nariz... Porque a fantasia que ele está usando não muda quem que ele é de verdade. A fantasia que ele está usando não dá superpoderes para ele. Eu acordar de manhã, sabe aquele dia que você acorda assim, super disposto, legal? Aí você fala assim, hoje é o dia. Aí você pega, veste a roupa de ginástica. Aí quando você sai da porta assim, você já se tornou uma pessoa extremamente saudável, sarada? Não é porque você vestiu uma roupa de ginástica que seu corpo mudou. É uma fantasia. A roupa de super-herói é uma fantasia. E quem usa fantasia, mais cedo ou mais tarde, deixa perceber que o que ela está vivendo é só uma fantasia. É superficial, é só a casquinha. Então, se a gente for para fora das quatro paredes, com um discurso que é só fantasia... As pessoas vão olhar para a gente e falar, isso é falso. Isso não é de verdade. E eu não quero algo que não é verdade para a minha vida. Eu já estou cansado de mentiras. Eu não quero mais uma mentira para a minha vida. Então a gente precisa descobrir quem a gente é de verdade para poder mostrar para as pessoas que é a verdade. Faz sentido? Então abre sua Bíblia aí agora, Romanos 12. Romanos 12. E a gente vai ler o texto. Sabe outra fantasia que às vezes a gente veste também, sem perceber? Fantasia de crente. A gente muda de roupa, a gente coloca a Bíblia debaixo do braço, a gente fala, aleluia, glória a Deus, bate palma dentro da igreja. E é só casca, é só fantasia. Vamos lá, Romanos 12, versículos 1 e 2. Vocês estão cansados de saber esse texto aí? Já tem gente que vai falar de cor comigo aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cadê a foto da minha cebola? Tem a foto da minha cebola, ó. 1, 2 e... Ô, produção.
Alô, produção, a foto aqui no telão. $1, vamos ir. Cebola. Que raio de cebola tem a ver com o que você está falando? Vamos lá, existe uma teoria de alguns estudiosos que nós somos como uma cebola. Nós temos camadas. Não sei se você já cortou uma cebola, se já teve essa experiência muito agradável. A cebola tem camadas. E alguns estudiosos dizem que nós somos como a cebola, nós temos camadas. A camada mais externa, essa aqui de fora, que todo mundo vê, é aquilo que quando a gente chega em algum lugar, todo mundo vê da gente. O que a gente está falando, as nossas ações, os nossos gestos, tudo que está externo, mais fora. Só que tudo isso que eu faço, que eu falo, tem a ver com a camada que está mais dentro, que é o quê? Os meus conceitos, as minhas ideias. Só que os meus conceitos e as minhas ideias têm a ver com uma camada que está mais para dentro, que são as minhas crenças, as coisas que eu acredito, como é que eu vejo tudo que acontece ao meu redor, que tem a ver com o que está mais para dentro ainda, que é a minha cosmovisão do que acontece ao meu redor. É tudo que eu fui aprendendo durante a vida, tudo que eu fui sendo ensinado a entender, a acreditar, e aí a gente é tipo uma camada de cebola. E Paulo já sabia tanto disso que ele escreveu isso para os romanos. Ele só usou umas palavras diferentes. Então, o que acontece? Quando alguém entra na igreja, geralmente, pastor Reiner, geralmente, aqui nessa igreja isso não acontece não, mas geralmente, o que a gente tenta fazer? A gente tenta mudar só essa camada aqui, ó. A gente quer mudar o jeito da pessoa vestir, a gente quer mudar o jeito da pessoa de falar, a gente quer mudar o jeito da pessoa, sei lá, brincar, sei lá. A gente quer mudar só a camada externa, o que as pessoas veem. E aí a gente esquece que o Evangelho, ele veio para mudar o interior. E que só quando o interior é transformado, que aí as camadas externas vão sendo transformadas também, e aí as pessoas começam a ver do lado de fora que existiu transformação de verdade. Porque senão é só festa fantasia. Senão é só camada superficial. Senão é só mentira. E quantas vezes a gente não está na igreja, vivendo anos após anos, tendo um monte de crise, porque o que a gente está tentando viver é a casca da cebola. É uma mentira. A gente não está deixando Deus transformar de verdade o nosso coração e o nosso entendimento. Então, apesar de eu saber que vocês sabem esse texto de cor, que a gente já está cansado de saber dele, eu quero voltar nele hoje. Eu quero que a gente olhe para o que Paulo está falando aqui e pense nisso. E pense que a gente precisa transformar a nossa mente. E como que a gente vai transformar a nossa mente? Como que a gente vai transformar o que está lá dentro, assim, do nosso coração, do nosso interior, as coisas mais profundas? A gente vai pensar sobre elas. E a gente vai pensar sobre elas da forma correta. Tem um versículo na Bíblia, acho que vocês já ouviram, hein? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Então, conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vai me libertar. Vai me libertar por quê? Porque eu vou conhecer as coisas da verdade. E eu não vou ficar preso na casca da cebola, nas mentiras. E como que a gente faz para conhecer alguém? Vem cá. Vem cá. Beleza? Uhum. Senta aí. Como é que você chama? Johan. Johan? É. De onde veio esse nome? Dinamarca? Não, Alemanha. Alemanha? Você é descendente de alemães? Não. Não? Seu pai gostou sou. do nome? É? Você parece alemão. Uhum. Você tem irmãos? Não. Não? Filho único? Uhum. Seu pai está aí? Não. Sua mãe? Sim. Cadê ela? Ali. Cadê a mãe? Dá tchau para mim. Oi, como é que é o nome da sua mãe? Patrícia. A gente só conhece as pessoas
conversando com elas. Olha, agora eu conheço o Johan, sei que ele é filho da Patrícia, que o nome dele é alemão, mas ele não é descendente de alemão, ou ele acha que não é. Mais ou menos assim, um pouquinho só. Valeu, obrigado. A gente só conhece alguém quando a gente se relaciona com ela. Então, para conhecer Jesus, o que eu tenho que fazer com ele? Conversar com Jesus. Acordar de manhã e falar, pô, Jesus, estou com vontade nenhuma de ir para a escola hoje. Estou com vontade nenhuma de trabalhar hoje, Jesus. Jesus, me ajuda aí, velho. Dá um ânimo, dá um troço assim em mim. É conversar. Aí você chega à tarde em casa e fala assim, ô Jesus, deixa eu ver um pouco das coisas que o Senhor viveu aqui na terra. Aí você abre a Bíblia. Aí você vai ler lá. Oh, Jesus nasceu, andou, conversou com tal pessoa. Aí você vai conhecer mais de Jesus. Aí, eu estava conversando com o Johan aqui, não estava? O que é uma conversa? Um fala, aí depois escuta, aí depois o outro fala, e depois escuta. Conversa é diálogo, é duas pessoas conversando. E a gente está começando a viver uma vida de oração, onde a gente entra na presença de Deus e fala, ô Jesus, eu estou precisando disso, quero te pedir, quero te agradecer, em nome de Jesus, amém. E vai embora. Aí Jesus está... Você já foi embora. Aí Jesus fica assim, pô, eu ia falar uns negócios para ele foi embora. Isso não é conversa, isso não é diálogo. Isso é você vomitar o que você quer falar, isso é monólogo. Se relacionar com Cristo é você orar. Aí você lê a Bíblia para ver o que ele vai te falar através da Bíblia. Às vezes você vai ficar em silêncio, assim, esperando para ver se ele te fala alguma coisa. Às vezes, cada um escuta de um jeito Deus falando. Às vezes você só sente no coração. Às vezes você quase escuta ele falando de verdade. Você vai ter a sua experiência com Deus. Mas você precisa se relacionar com Cristo, porque Ele é a verdade. E aí, quando você começar a se relacionar com Cristo, sabe o que você vai descobrir? Que você não precisa mais usar fantasias. E não usar mais fantasias significa que você pode ser você mesmo. E ser você mesmo é você virar para Deus e falar, Deus, obrigado por ter me criado assim. Obrigado por eu ser quem eu sou. Porque a gente não para pensar nisso, mas quando a gente fica tentando usar fantasias, sabe o que a gente está falando com Deus? Deus, eu acho que o Senhor deu uma erradinha aqui em mim. Eu não sou muito bom quanto eu poderia ser, então eu vou te ajudar fazendo umas modificações. Você está falando que Deus errou. E Deus não erra. Então, se Deus te criou do jeito que você é, tem um porquê. Se Deus te pôs na família que Ele te pôs, tem um porquê. Ah, mas eu não entendo. Eu também não entendo muita coisa. Mas eu sei que eu vou entender um dia. E eu não vou ficar brigando com Deus por causa disso. Vou ficar gastando energia à toa. E aí, quanto mais eu conversar com Jesus, mais eu vou aprender dele. E a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Jesus. Então, cadê Johan? Vem cá, Johan vai me ajudar de novo. Johan é meu assessor para assuntos aleatórios. Beleza? Eu vou andar e você fica me imitando, tá bom? Igual um sombra, tá bom? Então, quando a gente começa a fazer as coisas que Jesus quer que a gente faça e andar atrás de Jesus, a gente começa a imitar Jesus. E aí, quando a gente começa a imitar Jesus todos os dias, a gente começa a ficar cada vez mais parecido com Ele. E a gente começa a saber o que Jesus gosta, o que Jesus não gosta. A gente começa a perceber o que Jesus gosta que a gente fala, o que Jesus não gosta que a gente fala. A gente começa, vira para lá, a gente começa a entender as coisas que Jesus faria, antes, às vezes, de Jesus fazer. Obrigado. Se a gente começa a andar atrás de Jesus e imitar Jesus, a gente começa a aprender com Ele de pertinho. E a gente começa a entender as coisas que Jesus quer falar e fazer na nossa vida. E aí a gente começa, sem perceber, a agir como Jesus agiria. E aí sim aconteceu uma transformação de dentro para fora. Existe um ditado judeu, desde a época de Jesus, ele é ensinado esse ditado, que diz o seguinte:
O discípulo, no final do dia, deve estar coberto com o pó da sandália de seu mestre. Hã? O discípulo, no final do dia, devia estar coberto pela poeira das sandálias do seu mestre. Ou seja, se eu fosse um mestre da época lá de Jesus, naquela terra que era seca e tinha muito areia, e não tinha tênis, tinha só sandálias, eu devia estar andando, e o Johan, que é o discípulo, devia estar atrás de mim aprendendo tão de perto, que no final do dia, toda a poeira que a minha sandália levantou, cobriu o Johan, de tão perto que ele está de mim, querendo aprender as coisas. O discípulo deve andar atrás do mestre, buscando aprender tudo que ele pode aprender, porque isso é importante para a vida dele. E quanto mais ele aprender do mestre, mais ele vai saber como que o mestre pensa, o que o mestre fala, o que o mestre gosta, o que o mestre não gosta. E quanto mais eu souber o que o mestre gosta e o que o mestre não gosta, eu vou poder chegar diante das situações e falar, está todo mundo fazendo, mas o mestre não gosta, isso não é para mim. Está todo mundo fazendo, eu posso fazer também, porque isso aí não tem problema. Não tem ninguém fazendo, mas eu vou fazer, porque eu sei que o mestre queria que eu fizesse. Todo mundo mente. Mas eu não vou mentir, porque eu sei que o mestre não gostaria que eu mentisse. Ninguém fala a verdade, mas eu vou falar. Com carinho, né, sem ser arrogante, mas eu vou falar a verdade, porque meu mestre é a verdade, então eu tenho que falar a verdade. E aí, a gente vai começar a descobrir que o nosso campo missionário não é lá longe. O nosso campo missionário começa aqui, 1 centímetro do seu lado. Porque você vai começar a descobrir que na escola tem pessoas que precisam olhar para você sem fantasia, apresentando a verdade. Você vai descobrir que na escola, no trabalho, na faculdade, tem um monte de gente carente de descobrir a verdade. E que você vai ter a oportunidade de apresentar para elas não uma fantasia, mas a verdade. Mas a verdade é tão sem graça, mas às vezes é tudo que as pessoas querem. A verdade simples, básica, direta, na lata, simplesmente a verdade. Agora a gente precisa entender uma coisa também. Obrigado, viu, querido? A gente precisa descobrir uma coisa também, e entender uma coisa. O que Deus quer para a minha vida é diferente do que Deus quer para a vida do pastor Reiner, que é diferente do que Deus quer para a vida do Johan, que é diferente do que Deus quer para a vida da Patrícia, para a vida do Antônio, para a vida da Leda, para a vida do Magdi, da Mariana e de cada um de vocês. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecer o que Ele quer para mim. Para algumas pessoas, o que Deus quer? Quero que você se forme numa faculdade, se torne um ótimo profissional e seja um exemplo no meio dos profissionais da sua área. Para um músico, eu quero que você toque bem, detone, faça altos solos e seja uma referência, uma luz no meio das pessoas que vivem de música. Para um médico, eu quero que você seja o médico, que faça os melhores procedimentos e que os outros médicos cheguem perto de você e vejam Deus na sua vida. O que Deus quer para mim é diferente do que Ele quer para cada um de vocês. E aí a gente vai descobrir que o nosso campo missionário está aqui, do nosso lado. Que eu não preciso ir para o outro lado do mundo. Deus chamou algumas pessoas para ir para o outro lado do mundo? Chamou. Eu e Silvana, a gente acredita nisso e a gente quer ir para o Japão. É o nosso projeto pessoal de missões. E a gente está juntando dinheiro para poder ir para o Japão, porque a gente não é descendente de japonês, dá para perceber, né? A gente não é descendente de japonês para morar no Japão. Ou você é descendente de japonês, ou você é contratado por uma empresa que dá uma carta para o governo falando que você precisa trabalhar nessa empresa e ficar no Japão. E aqui o que a gente vai fazer? A gente está juntando dinheiro para começar a pôr o pezinho lá dentro, fazendo um curso de 1 ano de japonês. Então, a gente vai conseguir morar no Japão 1 ano e aprender a falar a língua. Intermediário, né? Em 1 ano,
estudando de manhã e à tarde na escola lá. Aí, no final desse 1 ano, a gente já sabe se comunicar em japonês, a gente fala português, a gente vai arranhar um inglês, então a gente já consegue chegar para uma empresa que trabalha com muitos brasileiros e falar: oi, eu falo português, falo japonês, eu posso ajudar no negócio aí, ó, da empresa. Aí os caras podem virar para o governo e falar: ó, a gente precisa que esse cara fique aqui trabalhando para a gente, para traduzir, para passar as ordens e tal, tal, tal. Aí, quem sabe a gente consegue ficar lá. Porque Deus colocou no nosso coração que a gente tem que falar de Deus para os japoneses. Sabe quantos % de japoneses conhecem Jesus? 0,3%. É menos de 1%. É muito, muito pouca gente. Significa que tem gente que nasce, vive e morre e nunca ouviu falar de Jesus. Então precisa de gente para lá para falar de Jesus, e a gente quer ir para lá. Então você ore por nós também, você te levo, vamos junto. Ora, ajuda a gente, oração, torce pela gente, para a gente conseguir fazer isso. Então tem gente que vai para o outro lado do mundo, mas tem gente que vai ficar aqui, que vai trabalhar, que vai estudar e que vai falar de Jesus para as pessoas que estão aqui também, porque elas também precisam aprender de Jesus. Então, hoje, o grande desafio que eu tenho para você, primeiro, pare de usar fantasia. Não vale a pena usar fantasia. Primeiro, porque a fantasia é uma mentira. E segundo, porque, às vezes, de tanto tempo que a gente está usando a fantasia, a gente quase acredita que a fantasia é de verdade. Mas aí, quando a gente sobe para voar com poder, a gente descobre que a gente não tem superpoderes. A fantasia não dá superpoder para a gente. Ela só enganou a gente. Então, o primeiro desafio primeiro convite arranca fora a fantasia, para de viver de fantasia. E o segundo vamos fazer de Jesus o nosso amigo de verdade? Relacionamento, conversar com ele todo dia, ler o que ele deixou escrito para a gente, perguntar para ele: Jesus, o que o senhor quer que eu faça para o senhor hoje? Parar de falar o que Deus tem para fazer. Oh, Deus, eu acho que o senhor devia fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, Deus, o senhor podia consertar esse negócio aqui, está tudo errado. Aí Deus olha de cima e fala: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Igual fez com Jó. Onde é que você estava quando eu medi o universo com a palma da minha mão, assim, ó? Calma aí, eu sei o que eu estou fazendo. Você pode não estar entendendo, mas eu sei. Agora, se você chegar para Jesus e falar assim: Jesus, posso te ajudar em alguma coisa hoje? O que eu posso fazer para o senhor hoje? Aí, de repente, você vai estar lá na escola, vai aparecer uma oportunidade de você falar de Jesus. De você fazer alguma coisa de bom. E no final você vai virar e falar assim: Jesus que mandou fazer isso. Jesus? Eu falo com ele todo dia. Ih, tá ficando doido esse moleque. Não, velho, se você quiser eu te ensino a falar com Jesus também. Falar com Jesus? Mas Jesus morreu. Não, que Jesus morreu, cara. Falei com ele hoje. Não falo com gente morta. Quanto mais a gente se aproximar de Jesus, mais amigo dele a gente vai ser e mais a gente vai descobrir o que ele quer para a nossa vida. Só que eu quero que você responda esses 2 desafios e eu quero orar com você aqui. Porque eu sei, primeiro, não é fácil. Eu sei que não é fácil tirar a fantasia. Eu sei que não é, porque às vezes eu sou tentado a vestir fantasias. Eu sei que não é, porque um dia eu ranquei ela. E aí eu me vi sem graça. Sabe, você olha para você e fala assim: de fantasia era tão mais legal. Mas a fantasia é uma mentira. Então eu queria que você viesse aqui, você que quer tirar a fantasia, você que quer viver a verdade, e você que quer fazer Jesus o seu amigão. E eu quero que você venha aqui, que nós vamos orar juntos. Não é eu que vou orar por você porque eu sou melhor do que você. Eu vou orar por você e você vai orar por mim também. Porque eu também preciso lembrar disso todo dia. E você não precisa ter vergonha. Porque ter vergonha e deixar de fazer as coisas também é vestir uma fantasia. Então vem aqui. A gente vai orar juntos. Se tiver alguém que dedilha, toca, faz alguma coisa, pode fazer. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos começar essa conferência, além das 4 paredes, falando com Deus. Deus, vamos acertar aqui nosso caminhar. Vamos caminhar junto aqui, tirando as fantasias.
quer fazer a gente usar muitas fantasias. Fantasia do cara legal, fantasia da menina legal, fantasia do cara descolado, fantasia da menina moderninha, fantasia, um monte de fantasia. Mas Deus quer que a gente seja verdadeiro. Só isso. E quanto mais perto da gente estiver de Deus, mais a gente vai saber ser verdadeiro, porque Ele é a verdade. Então, desde os juniores até os juniores mais experientes, a gente precisa lembrar todo dia, a gente precisa se converter todo dia, a gente precisa virar para Deus e falar: Deus, vamos lá de novo, eu te aceito de novo, eu quero viver mais um dia agarrado no Senhor de novo, e eu sei que não é fácil, mas a gente vai viver essa verdade juntos. E quanto mais pessoas vivendo a verdade estiver circulando pela cidade, mais verdade vai ter na cidade para as pessoas conhecerem a verdade. Não faz sentido? Não é? Quanto mais verdade tiver num lugar, mais pessoas vão ter a oportunidade de olhar e falar: achei a verdade, eu quero a verdade para a minha vida também. Então é isso que eu quero que a gente comece hoje fazendo. Se você não veio aqui na frente, você está meio com vergonha e tal, mas você quer orar aí de onde você está, abaixa a sua cabeça também, fecha o seu olho, que nós vamos orar juntos. Só que a primeira oração que a gente vai fazer, eu não vou fazer sozinho aqui por vocês, porque esse é outro mau costume que a gente tem na igreja. A gente achar que só a oração do pastor serve para alguma coisa. Eu vou lá na frente, o pastor vai orar por mim, que a oração do pastor chega no céu primeiro. Mentira! A sua oração chega no céu também, porque um dia Cristo morreu, rasgou o véu, que significa que eu e você temos livre acesso a Ele. Então, primeiro, enquanto os meninos tocam aqui, cada um vai fazer a sua oração. Você vai falar para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a tirar a fantasia, eu quero que o Senhor me ajude a conhecer a verdade, eu quero que o Senhor me ajude das minhas dificuldades. Deus, eu quero entender melhor o que foi dito aqui. Então, primeiro você vai fazer a sua oração, sabendo que Deus ouve a sua oração. Amém? E depois nós vamos orar junto. Beleza? Combinado? Então agora cada um vai fazer a sua oração. Fecha seu olho aí. Eu vou parar de falar e você vai fazer a sua oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse primeiro dia de conferência. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um que está presente aqui. Deus, obrigado porque a gente tem jovens querendo se envolver com o Senhor, querendo buscar o Senhor, aprender mais de Ti. E não aprender mais do Senhor simplesmente para falar que conhece o Senhor, mas aprender mais do Senhor para ser cada vez mais parecido com o Senhor. O versículo que a gente leu hoje fala que quanto mais a gente se tornar parecido com o Senhor, quanto mais a gente permitir o Senhor transformar a nossa mente, a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. E Pai, isso é lindo demais. Eu quero viver o que é bom, perfeito e agradável que vem do Senhor para a minha vida, porque o Senhor sabe muito mais, muito melhor do que eu o que é bom, o que é certo. Então Deus me ajuda e ajuda os meus irmãos aqui também, para que a gente possa viver o bom, perfeito e agradável que o Senhor tem para cada um de nós. Para que a gente possa, Deus, aonde a gente for, aonde a gente
estiver ao nosso redor, a gente poder mostrar o Senhor, a gente poder mostrar a verdade e a gente poder mostrar para eles que tem uma forma de viver o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Cante com o coração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui, cante, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.